Estamos no episódio 6, galera. Boa noite a todos. Mais um Conversa Comida e Cachaça. Sextando, mas ao mesmo tempo na segundando, né? Porque 6, né? E dessa vez, estamos com uma pessoa muito inteligente na parte de telecomunicações e na engenharia. E por que também isso? Porque no episódio passado tivemos algumas coisas engraçadas que ocorreram aqui com LEDs explodindo, um monte de coisa assim que as pessoas devem ter assistido. Então nós temos uma pessoa especialista na parte eletrônica para poder explicar cada coisa que acontece dentro da sua casa, dentro da nossa vida, no cotidiano que nós temos. Então, muito bem-vindo, Douglas. Douglas é cavalheiro, né? Isso mesmo. Cavaleiro do Zodíaco. O cara veio aqui para poder salvar todos e contar um pouco o rumo que estão... Mas já? 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 O que aconteceu? Pronto. Boa noite. Já o cara vai servir o negócio. Eu nem comecei a conversar. Beleza, manda aí. Não, mas é isso que eu ia te falar, é conversa. É um cacete, manda essa porra aí. É conversa, comida e cachaça. E cachaça, então tá chegando aí. Contra a regra, não vou deixar falar, muito obrigado. Assim, o Paulo. Então, para poder explicar tudo o que aconteceu, hoje o Paulo ele teve uma ausência, que é o proprietário do bar, e como a gente está fazendo um podcast dentro do Gold Bar, que fica na rua Curuçá 385, o bar que passa tudo quanto é entregador de coisa, fazendo barulho, etc. O Paulo não pôde vir hoje, mas o espaço ele nos cedeu, então a gente está utilizando o espaço dele. Então, nesse momento, quem está nos servindo é um empresário do ramo da construção civil e também dos de feiras e eventos, o Reinaldo, cara, da REM Projetos, que nos trouxe produtos incríveis que a gente está fazendo os testes aqui, que é da Lapastina, que é cliente dele, ele monta os stands da Lapastina e realmente o produto dos caras é fantástico. Tanto é que deu para vocês perceberem quando a gente fez o rango aí. Magnífico. Magnífico, né? Ficou maravilhoso? Maravilhoso. Então, ingrediente é tudo Verdade. Na vida, né? Então, inclusive, até no vinho que vai nos servir agora, por favor, Reinaldo, se puder trazer. Mas ele é atrapalhado, meu, é normal. Muito bom, muito obrigado, é isso aí. O que nós temos aqui, então? Tá faltando a minha taça, né, Reinaldo? Eu vou tomar com ele. Desculpa. Mas não tem problema não, relaxa. É assim. Eu vou ligar para a produção agora, falando assim. Que isso nunca mais aconteça. Mas beleza, aqui tá tudo funciona assim. Conversa, comida e cachaça nunca tem a sua ordem, mas o conteúdo sempre foi bom e sempre vai ser. Muito bom. Então, Saúde, obrigado. Saúde aqui. Muito obrigado, Douglas, pela sua vinda. Eu agradeço. Meu, que vinho sensacional, hein, meu? Esse é orgânico ainda, hein? Muito bom mesmo. Maravilhoso. Bom, Douglas, obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Obrigado, produção, pela viagem longa até aqui. A Visual Vigna trazendo... Visual Vigna! Tudo bem. Que é o Joe, que é o Heitor. Temos alguns convidados que eu vou falando de acordo com a evolução do programa. O Reinaldo, obrigado também. Hoje, o Reinaldo fez a diferença. O Reinaldo da REM, o Reinaldo fez na nova REM. Então, Douglas, a gente trouxe você aqui pelo seguinte. O mundo está tendo uma evolução que muitas pessoas não conseguem entender. E já tem coisas evoluindo da casa delas muito tempo atrás, né? Uhum. Inclusive até um forno de micro-ondas, né? É um princípio bacana de você ligar e esquentar um alimento sem ter contato em nada, o prato não esquenta, essas coisas. Como é que funciona esse tipo de coisa, Douglas? Muito bem colocado. Inclusive até as pessoas costumam falar hoje que os telefones celulares fazem muito mal pra gente. Sim. Acham que a frequência acaba trazendo um malefício pra gente. Só que tem que lembrar uma coisa, um forno micro-ondas com defeito, ele é 1 milhão de vezes mais prejudicial do que um telefone celular. Ele escapa, né? Primeiro, que o forno micro-ondas ele tem uma antena lá dentro e tem que ter potência mais frequência, tá?
frequência sem potência e potência sem frequência, uma sem a outra, não vale nada. E o forno micro-ondas tem justamente a frequência de ressonância Que faz da as água. células entrar, né? Da Em água. atrito um do outro, né? Aí quando você pega uma mão e agita uma com a outra, o que acontece? Você rapidamente aquece. Uhum. Um forno de micro-ondas ele tem que fazer isso. Ele pega a molécula da água, Faz ela entrar em atrito. faz entrar em ressonância, aí ela começa a chacoalhar, uma chacoalhando com a outra. O que você vai ter? Aquilo é o atrito que vai gerar o calor. Se você pegar uma xícara seca, colocar no micro-ondas com potência máxima, com bastante tempo, é óbvio que tem que tomar cuidado com a umidade, né? Essa coisa assim do tipo. Mas ela vai sair com a temperatura ambiente. E a onda que ela gerou lá dentro? Ela não estoura, Não, não faz nada? tanto que quando você não tem os buraquinhos que a gente olha pelo micro-ondas, Uhum. justamente aqueles buracos ali, lá dentro ela enxerga aquilo como se fosse um espelho. Sim. Ela bate e reflete. De fora a gente consegue enxergar porque justamente a lambda, não vou entrar em detalhe nesse sentido, que é a largura de onda, ela não passa no buraco. Então ela, qualquer maneira que ela quer passar ali é como se fosse um quadrado querendo entrar num triângulo. Então ele não vai conseguir, ela vai rebater lá dentro. Incrível também que, não sei se que os mais velhos vão lembrar, que o primeiro forno de micro-ondas ele não girava. É, ele ficava parado. Ficava parado. O que acontecia? A antena estava de um lado só, ele aquecia mais de um lado e menos do outro. Torrava. E aí, Apesar que ele chicoteia lá ele dentro. chicoteia, mas essa reflexão, a cada ponto que ele reflete, lembra que eu falei da potência? Né? Uhum. É um caminho que ele atenua. Então, se você somar ao que bateu no teto, do teto que bateu na parede, da parede que veio para o alimento do outro lado, estou pegando 1, 2, 3 trajetos. Se eu esticar isso, eu vou ter um trajeto maior. Porque o trajeto da porta Então a não vai potência ter. que está lá no início não é a mesma que chega no final. O da porta não vai E aí, ter, por- nem a de trás. Justamente. Então por isso que ele vai girando para Entendi. ficar mais uniforme. Depois Agora, o nosso corpo, por exemplo, talvez o nosso tanto porque já está um pouco mais velho, mas os mais novos têm 75%, 70% de água, né? A gente vai ficando mais velho e vai perdendo. Mas, enfim, a água, que é um componente que a gente tem no corpo, ele é justamente mais prejudicial. As frequências que nós temos com o celular, nós somos bombardeados com uma série de frequências. tempo Rádio todo. FM, AM, Onda TV, solar, tem de tem tudo. tudo, Até tem tudo. a luz do sol, por exemplo, só para lembrar, são várias faixas de frequências que, quando refletidas, elas determinam as cores. Sim. E aquilo que o Cada cor nosso tem uma olho. frequência. E aí o nosso olho consegue captar. É muito louco. E as pessoas até utilizam a cromoterapia como forma de cura, como forma de etc. Porque cada cor tem a sua frequência. Justamente. É muito louco. Mas da onde você tirou essa vontade? E você nasceu com essa inspiração ou você teve uma determinação? Cara, tem umas coisas que são de Deus, né? A gente, quando eu tinha 17 anos, eu estava num grupo, uma empresa muito boa, mas era voltado mais para a questão de construção, vamos chamar assim. E eu fazia eletrônica no colégio já até extinto, Lavoisier, lá no Tatuapé. Mas Lavoisier está dizendo deu origem aos laboratórios de hoje? Não tem nada a Não, ver? não. Lavoisier que tem aquela coisa, daquela história do Lavoisier que foi um inventor, né? Um cientista que tudo se copia, nada se cria, né? E aí a gente sempre tem que cuidar. O Lavoisier foi uma pessoa que inspirou muita gente, né? Ele tinha tanto essa frase. Mas enfim, aí na época meu irmão também falecido, fazia eletrônica e eu resolvi fazer. Só que lá eu me apaixonei muito pela telecomunicações, que foi justamente na época que estavam saindo de todas as comunicações analógicas para comunicação digital. Aliás, todo sinal é analógico. Nenhum sinal é digital. A informação que vai lá dentro, Sim, ela é digital, a transmissão, né? E essa parte de cabo, né? Que é falada, isso que é digital, né? Não, é que depois que você faz ele virar pulsos digitais, passa a ser. Mas lá dentro é tipo um trem. O trem é analógico, mas os vagões podem ser digitais. Entendi. Se eu fosse fazer uma metáfora... Quem tá relacionado a isso. puxando no túnel É o sistema analógico, Legal. tá? É uma frequência. Uma coisa pra gente. Como é que a gente poderia explicar para uma pessoa que não consegue compreender esse tipo de coisa? Do jeito que você explicou, foi uma maneira bem bacana, mas com relação a. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem um pouco sobre energia. Como ela é gerada, da onde ela vem, como é que é. Porque assim, hoje eu vi recentemente que, como você disse sobre ressonância, eles estão utilizando uma bandeira que ela cria uma ressonância, porque quando você faz o movimento e ele entra em ressonância, quer dizer que ele entra no próprio movimento, e ele acaba gerando uma energia, é uma coisa nova. E a ressonância
foi onde os engenheiros aprenderam muitas coisas, até inclusive quando se destruiu aquela ponte de aço, eu não me recordo o nome dela. Ela entrou em ressonância com o vento e ela acabou destruindo inteira, porque a ressonância realmente... Ela é exausta, né? Ela é exausta. Então, explica pro pessoal, para a parte mais leiga. Quer ver uma coisa legal de dar um bom exemplo? Uhum. Um cantor de ópera, um tenor. Um tenor. Ele atinge... Quando ele atinge um determinado potência da voz dele, com aquela frequência exata, pelo material ao qual ele está destinando a boca dele, né? Porque se ele fizer para cá, já não vai dar o mesmo efeito. Eu tenho que direcionar para o copo. Então ele costuma quebrar um copo de cristal, uma taça de cristal, porque justamente aquela frequência determinada que afeta a ressonância do cristal faz com que as moléculas se agitem e lá dentro ela não vai caber, ela vai querer se expandir. Nesse momento, você tem a fadiga do material. A fadiga é porque ele tem a resistência dele e aguenta tanto movimento, chega uma hora Vai chegar uma hora que vai acabar estourando. É que costuma então, acontecer. para explicar melhor, para ser um pouco mais simples, por exemplo, se eu estou falando assim no microfone, vou virando, a minha vibração não é captada pelo microfone e acaba ele não recebendo a energia que ele precisa para poder transmitir para as pessoas. E aí tem aquela coisa que eu te falei, tem a questão da frequência e a potência. As duas coisas juntas não dão certo. Uma coisa legal também, quando eu era criança pelo menos, eu brincava com a lanterna, eu costumava abrir o foco e fechar o foco. Quando você abre o foco, você deixa de enxergar longe e passa a enxergar perto. A antena parabólica é bem isso. A antena parabólica, ela pega um sinal e ela joga mais longe com a mesma potência, porque ela destinou num ponto só. Quer ver uma coisinha, cara? Então, por isso que porque ela é oval, ela recebe o sinal e injeta num mas a antena parabólica, na verdade, ela é só uma receptora. Ela reflete. Isso. A antena mesmo está na ponta. Sim, então ela reflete. Por isso que ela reflete bem no centro. Aonde bater, em qualquer local que bater na borda, ela vai voltar e vai pro centro. Ela pega naquela pontinha, gente, que fica tá? na frente da sua antena. Aquela pontinha ali. Aquela parte das costas, só ela reflete o sinal. Reflete ali. É um espelho. Para poder pegar naquela coisa. É um espelho elíptico que é calculado para naquela distância. Um exemplo legal, eu não sei se hoje em dia, mas infelizmente quando eu era criança eu matava formiguinha usando aquela detetive, aquelas lupinhas, sabe? A lupa, né? Aumenta a energia. O que você faz ali? Se você reverter, conforme você colocar, você junta toda a luz da energia do Sol, que é aquela frequência mais a potência, numa área maior, uma área menor. Aí na área maior ela está com a potência espalhada, que é o poder das pontas, né? E na ponta ela concentra aquilo e acaba gerando calor. Eu fiz muita coisa com isso aí quando eu era criança, mas a Luísa Mel não consegue fazer isso com a gente no passado, tá, Luísa Mel? Lacrou, ó, se ferrou. Bom, agora eu aprendi muito quando eu era escoteiro, fui escoteiro, meu irmão também foi. Ele não seguiu essa parte lá, eu fui um pouco mais que meu tio que levava a gente para a escola, para a igreja. E o Reinaldo ele foi uma vez só, não quis, mas eu ia de vez em quando com meu tio. Aprendi muitas coisas, inclusive o candinho de papel, que a gente fervia água no papel com vela, né? O papel não pegava fogo e a água fervia. Era uma coisa assim que para mim era... Tem que ligar para minha produção. Porque a produção aqui, eu vou te falar uma coisa, você parece que eu tô num trem. Não, produção, não precisa fazer. Bom, então um diretor novo hoje que o Fernando não conseguiu chegar aqui, então o diretor tá perdido. Produção, cuidado com o barulho aí que tá refletindo aqui na minha cabeça, barulho de porta, caminhão, aqui a gente tá no quarto andar, aqui o negócio é fogo. Falou, obrigado. Então é assim mesmo. Bom, vou tomar mais um gole de vinho, mas eu queria entender de você, Douglas, de onde veio essa vontade? Você começou a estudar, que escola que você veio assim na parte normal? Você começou a ter o amor por aprender esse tipo de coisa? Porque assim, não é qualquer pessoa que tem a vontade de aprender essa parte de eletrônica, que tem essa vontade de ter esse conhecimento. Tem pessoas que vão para um lado de humanas, né? E você foi para um lado mais exato, mais uma coisa mais... Me explica um pouco. Bom, primeira coisa foi o seguinte, eu sempre fui muito curioso e eu precisava, antigamente, a gente tinha duas maneiras de aprender, né? Você tem que ter atitude para você ser alguém, ou você sem atitude e ser ninguém. Aliás, hoje em dia é sempre assim, a atitude vale mais que a inteligência. Sim. E a partir disso, a minha curiosidade me afetou, quis que eu olhasse outras coisas. Mas o interessante é que eu fui vendo que conforme eu ia aprendendo com a tecnologia, eu ia aprendendo com a vida.
Vou dar um exemplo. Nós falamos do sol. O sol, o que é a escuridão? A escuridão é a ausência da luz. A luz nós falamos agora, são várias frequências que determinam até as cores. O que é o mal? É a ausência do bem. O que é o ódio? É a ausência do amor. Aí você vai pegando exemplos da natureza e trazendo pra gente. Isso vai criando uma paixão. Você vai transformando o teu conhecimento e tecnologia pro seu dia a dia. E cada vez que você vai tratando isso... E outra coisa também, quando eu comecei a iniciar meu trabalho com telecomunicações, comecei a viajar o mundo. Isso me deu um horizonte, porque, poxa, todo mundo tem vontade de viajar, né? De ganhar dinheiro e viajar. Cara, eu trabalhava com isso, cara. Viajava com obras, etc. Pra mim foi fantástica essa parte aí. Ó, e aí, cultura, conhecimentos gerais, comida, você conhece pessoas de vários Dá um exemplo tipos. de comida que você comeu legal em algum lugar, hein? Olha, por exemplo, quando eu fui para a Amazônia uma vez, que eu fui para Tefé, foi interessante, cara. Tefé? Nós, na época, isso faz no início de 90, bem 90 mesmo. Estou falando de 33 anos atrás. Eu peguei um avião. Mas 33 anos tinha Tefé? Eu peguei um avião, aí nesse avião tinha... eu cheio de equipamentos, que eu fui fazer a digitalização do satélite, tá? Até então as informações eram muito via satélite para chegar lá. Então, não existia fibra ótica. 33 anos, cara, que coisa louca, né? Então vamos aí que eu vou voltar nesse assunto aí, vai. E aí, eu lembro que no avião tava eu, nada contra, tá? Uma prostituta, um garimpeiro, um assassino de aluguel, um advogado. Tá? Eu coloquei essas profissões, mas... Cara, tinha uma boate, eu né? fiz muita amizade com o advogado. E esse advogado, quando chegou lá, olha como é que é legal, né? Isso foi telecomunicações, eu fui fazer a utilização de satélite. Mas tá falando há 33 Há anos. 33 anos atrás. Agora. No avião Brasília, né? Nós pousamos em um aeroporto, a estrada de terra. E quando chegamos lá, ele até me levou para conhecer uma casa de uma senhora com o marido dela na revista Cruzeiro, os mais velhos vão entender isso. O marido dela chegou a ser o segundo maior fazendeiro do Brasil. Olha que legal o meu serviço de telecomunicações, onde eu fui chegando. A casa da mulher era tudo em mármore Carrara, naquela época. E você sabe quem que se hospedou na casa dela por 3 meses disfarçado? Quem? O Che Guevara. Caramba. Usando o outro nome falso, como Rômulo, Dr. Rômulo, ele era médico. Lá ele atendeu várias pessoas, e aí um determinado tempo, chegou um pessoal dizendo que o exército ia chegar lá para prender ele, foi quando ele saiu dali e foi para Bolívia. Aquele filme que aparece ele chegando de avião na Bolívia, é mentira, ele foi por terra, na verdade, pela água, por barco, da Amazônia até a Bolívia. Cara, é porque o nosso país, a fronteira é gigantesca, né, cara? É muito louco. E eu também tenho algumas histórias lá na Amazonas, mas não que nem a sua, né? Não consegui encontrar ninguém importante assim, por exemplo, que nem esse que eu poderia... Para falar a verdade, se eu visse um cara como esse, sabendo do histórico dele, nossa senhora. É que hoje também, há 33 anos atrás, eu tenho 49, então não conseguiria fazer muita coisa. Mas se fosse hoje... Nossa, a diferença é tão pouca, Douglas, mas você está com quantos anos agora? Desculpa perguntar. 54, mas com um corpinho de 53 Cara, meio. 50, é que eu rodei com pneu murcho, né? Então, estrada de paralelepípedo ainda, né? todo mundo fala que eu rodei de pneu murcho, que eu tô tudo parecendo Papai Noel. Cara, mas é muito legal. Eu tive muito conhecimento na parte do norte do Brasil. Conheço o Acre, conheço Porto Velho, conheço o Amazonas também, né? Manaus. Tomei uns caldos lá, comi... Eu fui no Remanso do Tucunaré, cara, num restaurante muito conhecido em Porto Velho, que tem foto até do Bill Clinton lá. E no Acre aprendi a tomar tacacá, no Belém também comi várias comidas exóticas. Mas e aí? Mais uma comida que eu comi lá, por exemplo, que eu gostei muito, que foi um indígena que fez pra gente. Ele pegou um tambaqui, enrolou ele todo numa folha de bananeira e as cinzas de uma fogueira que a gente tinha feito para comer outras coisas, ele jogou as cinzas em cima e deixou ela cozinhando. Depois ele foi, abriu a folha, usou a própria folha como se fosse uma toalha de mesa, e ali a gente provou o peixe feito E tá bom, ficou bom? Ficou muito bom. Então eu vou jogar uma receita agora pra galera, que é o seguinte. Eu nunca joguei uma receita aqui no meu programa, eu vou jogar agora. Eu tinha um sócio que chamava Alfredo Pellegrini, italiano, que nós tínhamos uma gráfica juntos e tinha uma empresa de sistema de segurança chamada Infoseg.
Eu fui pescar com ele no Casqueiro de Santos. E era uma pescaria com isca viva, com camarão. Cara, e camarão vivo, era caro pra caramba. Você comprava vários, cada camarão custava R$1. Não lembro quanto que é hoje, mas era caro. Tinha que usar... você tinha que parar o barco, a gente ia pescar roubalo, né? Então você tinha que deixar o barco solto com motor elétrico para não fazer barulho, rodando e com camarão vivo para você pescar. Naquele dia que nós fomos pescar, eu peguei um cardume de pescada barana, que chama. E eu feliz pra caramba, puxando um atrás do outro, mas eu peguei peguei acho que umas 20. Era peixe pra caramba, e um atrás do outro. Aí voltando pro pesqueiro, falei, olha quanto peixe eu peguei. O cara falou, esse peixe é muito difícil de você fazer, então você tem que prestar atenção. Então, se você conhece a pescada barana, vou dar uma receita. Ele falou assim, você pega uma folha de papel, a folha de bananeira, abre ela bem, pega a pescada, abre ela com cuidado pelas costas, enche ela de coentro, cheiro verde, tomate, sal, limão, mas com muito cuidado no peixe, não encosta nele. Aí você enrola o peixe na folha e põe na brasa 30 minutos de um lado, 30 do outro. Eu falei, e aí? Ele falou assim, aí você abre com cuidado, joga o peixe fora, come a folha, que esse peixe é uma bosta. Eu falei, acredita no negócio. Foi horrível esse negócio, porque eu peguei um monte de peixe, gastei isso, catou, ainda perdi tempo escutando o cara me falar. Pô, eu lembrei de uma bebida que eu tomei na Corrida dos Andes. Eu implantei um sistema de telecomunicações na Corrida dos Andes, coloquei painel solar. Naquela época do Brasil não tinha painel solar, eu trouxe dos Estados Unidos, as baterias eu trouxe da Itália, o equipamento eu trouxe do Japão. E entregamos direto. Você fez porque era mais fácil passar por lá do que passar por aqui. Uhum. E aí, instalei a 5 mil metros de altura. E só que para chegar lá, você tem que passar por uma série de vilarejos, né? E era na Bolívia. E eu passei num local, as casas abarram as paredes, sabe? Pau a pique, né? Pau a pique, né? Pau a pique. E me pediram para provar uma bebida, que eles chamam de... eles falam em quechua, né? Mas é chicha, o nome da bebida. Aí eu tava... Olha, sinceramente, era feita de milho, de maíz. Eu perguntei que era maíz. Só que eu, sinceramente, não me agradou muito. O pessoal tomou aquilo, né, com muito gosto. Devia ser uma questão muito cultural. Eu até comentei comigo, falei, nossa, parece que cuspiram nesse negócio, cara. O negócio tá... Aí ele me explicou como é que fazia. E realmente o princípio era esse. Eles pegavam o milho, mastigavam. As mulheres faziam isso. Depois que elas tinham cheio, com a boca toda cheia, eles cuspiam numa bacia. Eu usava no processo de fermentação. Aí quem fazia o processo de fermentação justamente era a saliva. As bactérias da saliva. As bactérias da saliva. É muito louco, né? A gente usa o pé para poder fazer o vinho, a boca para poder fazer essa bebida. Justamente. E sabe-se lá o que mais a gente toma hoje com essas cervejas do mundo aí, né? Verdade. Bom, mas não deixava de ser um produto orgânico, né, cara? Como a gente tomou agora esse vinho aqui também. Eu vou te falar, minha mãe falava umas coisas pra mim, ela falava assim, tá com machucado, passa saliva. A saliva tá cheia de bactéria e tá cheia de coisa boa também, que é uma mucosa, então ela tem vários anticorpos, ela vai te proteger. Já dei machucado pra cachorro lamber, velho. Então, cachorro também tem esses negócios. Então, né, nessa outra parte agora, vamos falar sobre uma curiosidade minha. Nós estávamos aqui, você como um cara que é estudado, conhece muito essa parte de energia, etc., existe essa parte de carga negativa para você poder, para um equipamento eletrônico na sua concepção? Porque nós estávamos fazendo esse podcast, o último passado, e aconteceu alguns episódios muito estranhos, muito loucos. Explodiu um LED nas costas da gente. E isso é uma frequência também de energia? Não, na verdade o que acontece às vezes, são várias coisas. E quando eu trabalhei com telecomunicações, eu trabalhei na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então me trouxe bastante conhecimento nesse sentido. Ao ponto de você começar a acreditar, chega uma hora que você começa a acreditar em fantasmas, assim, porque você não consegue achar. Mas você não acredita em fantasma? Acredito. Bastante. E aí... O meu cigarro tá nebulosando, dá aqui, então, por aqui. Então, tem um outro diretor, vou colocar o cinzeiro no outro lado. Por exemplo, hoje mesmo eu estava na academia, eu estava correndo, e quando eu toquei na parte metálica da esteira, mas é isso aí gerou uma carga negativa ali. Isso é energia estática. Energia estática, mas não deixa de ser uma carga que você está se aterrando. A descarga atmosférica, por exemplo, o que acontece? Você tem um potencial positivo e negativo que em algum momento uma atrai a outra, tanto que se tem raio, tanto que de cima para baixo como de baixo para cima.
E tem vários tipos de raio. Eu até fiz um estudo nesse sentido, para justamente proteger o sistema de telecomunicações. Tem raios com maior amplitude, raios com menor amplitude, tem raios de fogo e raios de impacto. O que é isso? É Tem aquele o fogo raio... de Santelmo, né, que é chamado também, né? Que é aquele raio que corre a lateral do céu, né? tem que corre entre nuvens, porque Isso. tem nuvens que têm mais cargas positivas e negativas. Os elétrons, Quando ela encontra essa diferença potencial, que faz a troca. Sim. O que acontece às vezes no LED? Os LEDs hoje, aliás, hoje tem muito LED barato que eles chegam a fazer até de papelão, tá? Alguns produtos na China, para customizar valores, acabam fazendo essas questões. E aí ele age como se fosse um capacitor, então ele vai esquentando, vai acumulando energia ao ponto de não segurar. E aí acontece como nós falamos da outra vez. Ele acaba explodindo e o LED acaba se danificando. É mais fácil de consertar LED do que a gente espera. Se você colocar lá um papelzinho de cigarro, esses alumínios, e fechar ali e fechar de novo, você faz tudo ele novamente. trabalha em série, Trabalha né? em Se você, série. então, se você Aí ele fecha... queima um, ele acaba queimando os demais. Então, é porque ele interrompe a corrente elétrica, né? Justamente. Então, eu não sei se isso era bom a gente ensinar as pessoas a fazer, porque pode ser que as pessoas fazem merda e Pode fazer em casa, não é podem muito legal. fazer merda. Mas quem tem um pouco conhece um pouco de princípio da energia vai entender, Mas vai tem saber. vários vídeos no YouTube explicando até Então, como é que YouTube faz e isso. a cultura, gente, por favor. Nesse momento, dê um like, se inscreva no canal, É isso para aí. você continuar tendo esse tipo de conhecimento louco aí. Eu não é? Então, escutei um ela no fundo. Douglas, cara, é muito legal ter a presença de pessoas assim como você. O que eu gostaria sempre de ter nesse programa, pessoas que realmente consigam mostrar para pessoas anônimas, né, entre si, mas você não é anônimo naquilo que você faz, você é muito conhecido, eu sei que você é bem conhecido na área que você trabalha, você já desenvolveu tecnologia para as principais empresas do Brasil, só que muitas pessoas não te conhecem e não sabem a capacidade que nós, pessoas normais, temos a transmitir para as pessoas, né? Então eu estou muito lisonjeado de ter você aqui, muito obrigado de ter você aqui no canal. Mas vamos continuar nesse assunto que eu achei muito louco. O desenvolvimento de tecnologias e etc. sempre ocorre num momento crítico. Justo. Eu vou só parar um pouquinho para pedir desculpa pro pessoal, porque a gente sempre está num bar, então tem muito barulho externo, não é um estúdio, a gente está num bar. Conversa comigo de cachaça é produzida dentro do bar, né? Então, só para poder deixar o pessoal esquecer, porque vai falar, pô, escuta uns podcasts, tudo, um sonzinho lindo, meu. Aqui os caras, para deixar nosso som bom, os caras ralam pra caramba, viu? Imagina. Mas vamos lá, voltando àquela parte, no momento crítico que a gente descobre o que é melhor para cada um, né? A maneira de se comunicar. Eu tenho várias teorias sobre várias coisas, porque eu sou um cara que também não sou um cara normal, sou meio doido. Mas explica um pouco, da onde que surgiu a tecnologia do telefone celular? Bom, vamos lá. A gente tem duas fases do telefone celular. A gente tem a fase analógica, que é o AMPS, né? Que foi a primeira tecnologia. Que você tinha aquele aparelhão que parecia um tijolo, né? As pessoas gostavam de andar na cintura, né? Para dizer que era uma sensação de posse, né? De dizer Mas que era tinha maravilhoso. dinheiro. Imagina, olha isso aqui que nós tínhamos. Antigamente, Douglas, você sabe disso, porque você vivenciou a mesma minha época. Eu não conseguia ligar, eu não tinha como falar com a minha namorada ou com a pessoa que eu gostava, a não ser na casa dela, num horário determinado, porque o pai não deixava, era um inferno. Hoje, as pessoas têm uma comunicação em tempo real com a outra, né? Muito. No mesmo momento. Ou se você não consegue ligar, você consegue mandar uma mensagem, você consegue... Teve o Nextel, né, que fez um puta de um sucesso com... Cri, já mandava o sinal, o cara não estava te atendendo. Mas de onde veio essa revolução? Bom, então, assim, ó, a primeira revolução, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, muitos sinais eram interceptados. E aí as pessoas tinham que começar a usar código, mas chegava uma hora que o pessoal acabava descobrindo. E aí acabava pegando a estratégia do concorrente, né? Sim, do sim. oponente. Tinha pessoas que ficavam lá só para ficar decifrando código. Decifrando código. E aí o que fizeram? Criaram justamente a tecnologia CDMA. Hoje o 5G, o 4G, o 3G, ele é oriundo dessa tecnologia. Então o que aconteceu? Eles criaram uma tecnologia, depois foi aprimorando a questão da velocidade, tá? Tá. Mas até então, o segredo era você embaralhar de uma maneira que só quem tivesse o decodificador com o mesmo
desembaralho, vamos chamar assim, conseguiria fazer isso. Que hoje virou a criptografia famosa. Justamente. E aí o que aconteceu? Aí, obviamente, posteriormente, a gente foi melhorando na questão da velocidade, de você colocar mais banda. E hoje, você tem uma ideia, o sinal é como se fosse um sinal 3D, é como se fosse um ouriço, e cada ponto daquele ouriço que não é uniforme, levasse uma informação. E aí a evolução foi nos processadores. Tanto que quando nós éramos crianças, nós achávamos que a evolução ia ser aonde? Nos veículos, né? Quem assistiu o Jacksons lá, achava que em 2000 os carros iam estar voando. Não, na verdade era tudo. O Jacksons, hoje tudo que você está vendo no Jackson, só os carros não estão voando ainda. Não, mas já tem o resto, drones, já tudo do Jacksons tem. A gente faz uma conferência por televisão, a gente faz uma conferência por celular. Então, mas você sabe por que os carros não evoluíram tanto? Porque a telecomunicações evoluiu. Para que você tem que deslocar não sei quantos quilômetros, gastar não sei... O avião aquele da França, Concorde, deixou de ser fabricado porque não precisava tanto. As comunicações já estavam sendo feitas online. Hoje você faz uma conferência online em qualquer lugar do mundo. Sim, você faz um trabalho em home, né? Trabalho em home, nesse sentido. Trabalha na tua casa e você justamente porque a evolução. Para que eu vou me deslocar, ter risco de vida, gastar um tempo... Não, em supersônico, né? Por mais supersônico que seja, se eu posso estar em uns segundos em qualquer outro local. Sim. Então, a telecomunicações, ela diminuiu a evolução dos veículos porque não tinha necessidade. Mas aumentou a comunicação entre elas. A comunicação entre elas. É verdade, não tinha nada pra pensar assim. Se eu vou pensar nesse sentido. E realmente você tem razão. Para que evoluir a velocidade de transferência de uma pessoa se você pode transferir ela sem ela estar lá, né? Justamente, é muito mais simples, mais rápido. Hoje tem Legal, sentido. você pode ficar com a tua família e continuar fazendo o seu serviço. Aliás, você pode fazer isso em qualquer lugar hoje, né? Com justamente a tecnologia que hoje tem o Elon Musk aí, do Starlink, essas coisas aí. É muito louco, né? Onde nós estamos chegando. Uhum. É porque assim, a gente vai para frente e volta para trás para poder explicar a coisa toda. E aí, na tecnologia, hoje o 5G, por exemplo, o que acabou acontecendo? Por que o 5G hoje é tão esperado? E você vendo que ele já entrou, mas não está trazendo aquele resultado que nós achávamos. Até porque o 5G ele veio com uma expectativa muito grande com o IoT, que é a inteligência das coisas. Só que o que acontece? Você colocar um 5G nos Estados Unidos que tem uma boa infraestrutura é muito diferente do Brasil. Eu não posso confiar numa infraestrutura hoje que virou commodities, que sai caro para as operadoras, porque todo mundo usa, mas a Google não paga nada, qualquer outros aplicativos não pagam nada pela infraestrutura que a operadora investe. Quem tem que pagar é o usuário, né? Nesse sentido. Entendi. Então o que acontece? Ele não pode ter uma infraestrutura que vai ter o sinal 100% de disponibilidade. Ele sempre tem que trabalhar um sinal que tem falhas. A gente tem furto, vandalismo, acidentes, questões de clima, chuva, árvore que cai em cima de sinal, né? Infelizmente as fibras hoje sofrem muito com isso. Então você não pode estar no meio de uma cirurgia usando o 5G, passar assim, derrubar um sinal. Você está num 5G achando que está nesse sentido e acaba acontecendo isso. Equipe, por mais importante que seja qualquer tipo de recado, sempre tentam fazer esse tipo de coisa quando a gente estiver dando uma pausa na conversa, porque senão a gente perde um pouco o raciocínio da coisa. Mas manda aí, qual que é fala, mas fala! Caramba, eu já falei no começo, gente, mas eu vou falar de novo. A comida está esfriando no prato, tá lindo, o vinho tá maravilhoso, eu já falei no começo, mas ó, é que eu vou te falar, o papo tá tão gostoso, é que como as coisas estão... Eu vou voltar a dizer, conversa comida e cachaça não é feito do jeito que as pessoas imaginam. Aqui nós fazemos do jeito que a gente consegue, a gente não tá conseguindo ainda seguir um cronograma e a vontade nossa é nem seguir, é ser assim, espontâneo, gostoso, relaxando. E nós já fizemos uma comida todo mundo juntos, começamos lá com esse negócio, eu não sei que ordem que vai aparecer, porque quem manda isso é a produção. Então, nós já comemos, né? O meu irmão fez, o Reinaldo da REM Projetos, fez um excelente... Skip Shops. Chama de... Deu até branco na minha cabeça. Quando eu sou interrompido, a minha cabeça parece uma frequência que...
E ele fez umas Brusqueta. brusquetas. E olha, que fez com presunto Parma, com produtos da La Pastine. E fantástico. E tanto é que a gente comeu uma coisa, La Pastina. Tá aqui, ó. Tá aqui pra todo mundo ver. E o Reinaldo da Nova Rem Projetos que executou esse prato maravilhoso. Eu vou comer. Não, vamos provar. Eu isso estou aqui, sem fome, mas nós vamos comer porque eu já comi. Mas deve estar maravilhoso. Sente o cheiro. O gosto. O barulhinho Muito bom. e o vinho. Ele botou uma pintada de mel que eu adoro. Deu um charme no negócio. Muito bom. Ficou maravilhoso. Eu gosto. O rei da ironia. Não é ironia. Você não gosta de Veja bem. A parte de culinária, por isso que eu digo que é impossível alguém julgar. Porque realmente está muito gostoso, mas não é meu paladar, mas eu achei maravilhoso, está muito bom. Parabéns, Renan. Porque você não gosta de doce com salgado. Isso, exatamente. Então, como é que eu posso julgar um prato? Com uma apresentação maravilhosa, com ingredientes incríveis, entendeu? Ah, realmente está gostoso. E eu sou uma pessoa muito sincera. Tá muito bom. Se um dia alguém sentar aqui e falar realmente que sentiu alguma coisa diferente da minha comida, ela tem que falar. Porque quem sou eu para agradar todo mundo, né? Mas tá muito bom, Renato. Tô falando sério. É que o mel, eu não gosto, mas não sei, mas realmente você tem razão. No queijo brie, ele dá Mas o mel, dá um upgrade, dá um tchan. você já comeu o mel com aquele queijo cristalizado? Parmesão? Não, parmesão. É que esses queijos, inclusive na Serra da Canastra, está especializando agora. Você come, você sente os São cristais. cristais lácteos. Isso. Ó, a única coisa que eu acho que Não o é mel... ruim, eu não gosto também, Não, mas eu- eu acho que Eu combina. amo queijo com cristal lácteo. Não, Combina. você ama queijo com cristal lácteo, ele ama queijo com limão. Olha só a diferença. Pra você ver que cada um tem um gosto. Eu faço Ele gostou, ele tá no segundo. Não, tá maravilhoso. Eu também gostei, Reinaldo. É que eu comi e eu à noite eu não como muito. Eu realmente eu tenho uma política de comer muito de manhã, vou diminuindo no almoço e praticamente eu não janto. É porque na realidade isso aqui ele tá com aquele antepasto lá de pimentão. Então eu senti esse gostinho. Então, ele tá na base pimentão, daí você vem presunto de Parma, queijo brie, esse negocinho verde que você trouxe qualquer, Que é salsão. salsão. E mel. Então ele tem uma loucura de... Então tem um equilíbrio de sabor. culinárias aí, né? Tem, muito bom. E Mas um a pão, combinação fica boa. e o pão italiano. Mas ele sem mel, ele não é isso. Vocês comeram a primeira leva sem mel. E a segunda... Você esqueceu que você botou um azeitinho lá. Não, e foi azeite também. Então, Mas a azeite primeira deles leva foi mesmo. sem mel. Ainda tomando Mas um vinhozinho precisa da... ter mel. Como é que é o nome da empresa de vinho, Rei? World Wine. O World Wine. Então você Mas imagina, também é do mesmo o mundo grupo da dos vinhos. Lapastina. É o mundo dos vinhos da mesma empresa, do grupo Do mesmo Lapastina. Então, do grupo. Da Lapastina. E esse vinho aqui, ele é orgânico, cara. Dá pra sentir que aquela uva é muito leve. Ela orna com qualquer tipo de comida, assim. Eu acredito até que, Reinaldo, se você experimentar, até com peixe ela vai. Mesmo sendo um vinho... Esse vinho? Experimenta. Experimenta, cacete. Eu Você gosto queria de vinho experimentar? mais encorpado, mais Então. robusto. Então você experimenta pra você ver que ela tem um toque que equilibra até com peixe. É. Pra você ver como é que dá pra equilibrar. Porque eu... Eu achei que- Hã? É um bom vinho. É um bom vinho. Apesar de eu gostar mais encorpado, Muito é um bom. bom vinho. Mas você Muito sabe bom. que esse vinho, principalmente para quem está iniciando, e ele tem uma boa experiência. Porque se você coloca um vinho muito encorpado para quem está iniciando a apreciar os vinhos, você Acaba pode, desapreciando, ele né? acaba não apreciando. Então É, é um bom vinho de entrada esse vinho. É maravilhoso. Bom, então falamos da Nova Ren, falamos da Visual Vigna, falamos do Douglas. Agora vamos falar da Conversa, Comida e Cachaça. Isso Vamos aí. dar like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos.
Nós vamos ter surpresas aqui, por exemplo. Até o final do programa vamos ter sorteios de mais coisas diferentes, tá? Esse programa também tem sorteio. A partir de hoje, todo o programa vai rolar um sorteio. É isso aí. Dê um like. Então, onde nós estávamos que eu fui perdido aqui pela... Já passou... o 5G, por exemplo, nós estamos falando. Por que hoje o 5G nessa questão? A gente tem um problema dessa infraestrutura, não dá para confiar. Por isso que tem que continuar investindo em internet dedicada, você tem que ter sempre redundância para usar isso para uma coisa que realmente não pode falhar. Mas o IoT é um grande barato. Né? Tanto é que vai desde a geladeira, que faz a própria lista de compra, e do veículo autônomo. Né? E o que é o legal do 5G? Quando você tem maior velocidade, baixa latência, porque não adianta também você ter muita velocidade... Explica o que é latência, porque, assim... Eu sei o que está dizendo que é baixa latência, mas muitas pessoas de casa não conseguem compreender o que é uma baixa latência. O que é isso? É o seguinte, a primeira coisa que a pessoa tem que guardar. Toda vez que você tem uma alta velocidade, né, você tem que sempre prezar pela baixa latência. Se eu fosse colocar 3 parâmetros, eu ia falar latência, ping e jitter. Quanto menor, melhor. É tipo assim. Se eu falo uma coisa para você e você não me entende, você vai pedir para repetir. Isso Então, é o ping de volta de resposta de 0, né? Entendeu? Então, o que Do vai sim e acontecer? não, vendo... Já existe uma latência natural em função da distância que o sinal está percorrendo, como se fosse um delay, e também, só que nós estamos falando de microsegundos, tá? De milissegundos. Então vamos explicar para a galera. O delay é o tempo de resposta, é o tempo que demora para vir a resposta. Para vir a resposta. Então você tem a confirmação. Porque, se eu for entrar um pouquinho mais no detalhe, toda vez que você manda um frame, você manda uns bits de paridades, que são. É uma sequência. É como se quem era criança falava a língua do P, né? Você vai mandar pivô, PC, PE, você pegou as palavras... Aquele telefoninho sem fio que nós fazíamos. Mas é você saber que vai ter uma sequência. 1, 2, 3, 4. Chegou 1, chegou 4, perdeu 2, perdeu 3. Aí repete novamente. Perda de pacote e volta de novo. Volta de novo. Aí você vai fazendo o quê? Você vai cada vez mais aumentando a latência, o ping consequentemente. Isso às vezes acontece porque do jitter. Jitter em inglês é agitar. Se o sinal tem uma demodulação muito ruim, uma característica de ser interferência, muita coisa, em vez de ele entender binariamente se é 1, se é 0, se é menos 1, ele acha que o menos 1 era 0, o 0 menos 1 e acaba distorcendo a informação. Então, por isso que às vezes não adianta nada. O professor fala, eu tenho banda larga 500 MB. Primeiro que banda larga, o nome está incorreto. Tá? O que eu acho engraçado é quando os caras falam, eu tenho 200 MB na minha casa. Eu olho pro cara e dou risada. Falo, sei, né? 500 MB. Vou te falar uma coisa. Às vezes um 10 MB de internet dedicado com baixa latência é melhor que o 200 MB dele. Sim, lógico, que é real. É outra parada, né? Esse tipo de coisa que as pessoas de casa não sabem. Não sabe. Porque quando você vende um pacote de alguma coisa para a operadora, ela tem a obrigação de te entregar 10%. 10% que a Anatel exige. Então, e o up e o down é muito diferente, tá? Não, o up é outra coisa. Isso. A parte de up, de mandar os dados, é diferente do download. O download sempre foi mais rápido. Antigamente, eu lembro quando veio a Jato, quando a TVA foi uma das pioneiras de fazer o download, e ele chamava Jato. Era uma velocidade do cara para você baixar alguma coisa, porque a gente trabalhava com modem, discado. Poxa, então quando um cara vem com um coaxial de 75 ohms mandando a informação via esse tipo de cabo, era absurda a velocidade. Era um negócio, só que era só para download. Você não conseguia fazer up. Justamente. Era só download. Então chamava a jato. Você poderia descer o que você queria. E aí, aos poucos, as empresas foram absorvendo umas a outras, né? A Multicanal deixou de existir, virou NET, virou um conglomerado de empresas, compraram umas a outras, né? E viraram uma só. Quer dizer, hoje, como é que funciona esse pacote de dados com as empresas? Bom, vamos lá, é assim, ó. Quando você compra uma banda larga, uma internet dedicada, são coisas completamente diferentes. A banda larga, primeiro que você está mais preocupado em te enviar do que receber, por isso que tem essa distância muito grande. Ela não tem um compromisso de estar 100% mantendo a disponibilidade do sinal, ela não tem esse compromisso. E também ela não se preocupa com a latência com jitter e com ping. Às vezes é muito comum você estar em casa, você tem o seu canal de stream, você acha que você tá conectado no Wi-Fi, aliás, você está conectado no Wi-Fi, o sinal está forte. Você está falando isso de celular. Celular ou qualquer outra coisa que você está conectando em casa. Tá.
E aí, quando você faz o teste usando algumas ferramentas que tem, o sinal dá legal. Por quê? Ele está medindo só a última milha. Quando ele estende a experiência toda da rede inteira, quando você entrega a internet para o mundo, aí só Deus. Ele carrega o buffer, né, antes, né? Ele sempre carrega o buffer. Por que ele fica dando aquela carregadinha? Ele sempre... Até o YouTube mesmo, que você tá vendo, você pode ver que ele tenta correr um pouquinho na frente para quando tiver falhas, você não sentir essas interrupções. Porque você faz uma divisão de informação para várias pessoas, né? Isso Por isso que divide. chama-se banda larga. Acontece muito assim para o telespectador. Você testa o Wi-Fi, você vê que tem sinal, né? Tá forte, porque é o sinal da antena, até então está dentro da sua casa, só que a internet está fraca. E aí quando você faz o teste com um aplicativo, tem vários aí no mercado, ele dá uma velocidade legal e uma latência baixa. Mas é por quê? Porque ele está medindo até o servidor, que é a última milha. Mas quando você estende essa experiência para toda a rede, aí é a hora que você entende que a rede está ruim. E é muito normal, né? Por isso que o pessoal no stream, no buffer, ele cria um buffer primeiro, ele carrega um pouco mais, e aí depois ele vai usando administrando aquele delay, né? Que ele já carregou Esse negócio anteriormente. não foi para você, foi para o outro que está ali atrás me chacoalhando. Então, isso acontece muito, né? E as pessoas acabam não reclamando, porque ela acha que tá boa, que vai dar achando que é o equipamento, que é a televisão, que é outras coisas, que é a própria operadora está transmitindo, enfim. E aí ele acaba tendo essa sensação e nunca reclama. Então, mas tem uma outra parte que a gente tá conversando antes nos bastidores, falando sobre a bateria do telefone celular. Que a bateria esquenta, que você não sabe por quê, porque você está utilizando algumas coisas. Essa parte foi super interessante. Eu até vou te explicar uma coisa. Lá no passado, a bateria quase não durava nada. Era 2, 3 horas, acabava. Porque antigamente era o seguinte, a tecnologia não era tão avançada, principalmente no tempo do analógico. Quando você fala, você levanta uma portadora e segura cada portadora falando. Você falando ou escutando, você está gastando potência do celular. Atualmente, como é que o celular funciona? Quando você está só escutando, ele vira um radinho de pilha. Quando você passa a falar, a sua voz aciona a portadora e sobe a potência. Porém, é o seguinte, o celular, ele consegue identificar quando ele está próximo à torre ou longe da torre. Então, se eu tenho isso aqui, o microfone com uma torre, eu tenho o celular. Se eu estou longe, eu coloco mais potência. Se eu estou perto, eu coloco menos. Por exemplo, se eu estou perto de você, para que eu vou gritar? Se eu estou longe, eu tenho que gritar para você me escutar. Na hora que eu grito, ele consegue fazer essa identificação de distância? Consegue. Tanto que isso aí que faz ele virar o handover. Quando você sai, vamos supor que aqui são 2 torres do microfone. Eu tô lembrando que já está seu celular. Eu estou aqui, eu estou falando com essa torre. A hora que eu começo a me distanciar, aumenta a potência. Ele entende que ele está pegando o sinal daquela outra torre, X, ele tem que largar a Y, porque o sinal da Y está ficando forte. Mas ele gasta mais energia nessa distância e começa a gastar menos a partir disso. dela. Aí a torre também identifica a ausência do sinal e ele fala para a torre A, né, a B fala para A, olha, larga o celular aí do fulano que eu vou assumir daqui para frente. Vamos aproveitar que você está com o negócio esticado, vamos brindar. Isso aí, muito bem. Muito obrigado pela sua inteligência. É muito bom compartilhar esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Quando o celular é de baixa qualidade, ele tem uma recepção muito ruim. Ele é praticamente uma pessoa de idade que está com dificuldade de escutar. E aí o que acontece? Ele sempre está jogando potência alta. E aí você vê a bateria aquecendo. E justamente, você pode ver, quando você está num sítio, você vê que a sua bateria come mais. Sim. Porque geralmente você está num sítio, você está mais longe da torre. Né? Aí o celular está sempre jogando potência. Obviamente, tem outros fatores que fazem o celular hoje gastar mais bateria, que são os tamanhos das telas. Tanto é que quando você coloca no módulo mais econômico, o fundo da tela fica escuro. O celular já sabe disso. A luz que você exala pela tela, ele acaba consumindo muito mais bateria. E aí as questões dos processadores. Vou te dar um exemplo, tá? Não desmerecendo outras marcas. Você já viu algum iPhone com 2 chips? Não. E aí o que acontece? Você pode ter 2 chips, mas você vai ter só um demodulador, você vai ter só uma antena. Mas o iPhone ele tem um backup, ele tem uma latência, né? Ele faz 2 tipos de... Não, é que hoje tem outras... Um chip da operadora, mas ele faz uma outra transferência. Não, eu vou te explicar o que acontece. Eu chamo de Carrier Aggregation. Isso, mas ele tem. O que é o Carrier Aggregation? Hoje, por exemplo, aliás, dá um toque, tá? Para o espectador. Quem compra telefone nos Estados Unidos,
Chega em São Paulo até funciona. Quando ele vai para o interior ou vai para outros estados, ele vai sofrer com a questão de área de cobertura. Porque os nossos telefones do Brasil, eles não têm, aliás, os telefones fora, eles não têm todas as frequências que os nossos telefones do Brasil têm. Sim, o Brasil trabalha com várias frequências. Então, por exemplo, hoje eu tenho frequências, a gente tem operadoras com 4, 5 frequências no 4G. Sim. Que eram frequências que o 2G deixou de existir, que Não, eram oriundas do 2G, que eram da TV analógica quando deixaram de existir. Então, as operadoras fazem esse carrier aggregation. O que é o carrier aggregation? É você pegar sinais de frequências diferentes e fazer o load balance. Isso é muito comum em quem trabalha com TI. Então, quando eu fui para os Estados Unidos a última vez, para Nova York, né, quando eu comprei um iPhone faz muitos anos, o cara falou assim, se você é do Brasil, então não adianta, porque isso aqui é ITI. Então, naquela época, a frequência deles não funcionava. E eu não pude comprar um iPhone lá, e realmente eu não comprei um iPhone lá. O meu iPhone eu comprei aqui no Brasil. Inclusive, eu comprei com o Reinaldo na Vivo, porque dos Estados Unidos não, mas o meu Mac eu trouxe de lá, meu MacBook. Inclusive, ele funciona até hoje. O bicho é bruto. Não fazendo propaganda da marca, mas realmente é de qualidade. Agora, a frequência, é muito importante você explicar para as pessoas o que é um hertz, o que é um pulso, porque eu acho muito legal, porque as pessoas não sabem a diferença entre um pulso elétrico, né, de um pulso de um hertz, o que ele faz, quanto menos ele e atravessa menos portas, não atravessa mais. Me explica o tamanho da onda, qual que é a importância da onda do hertz. O hertz é o tamanho da onda, né? Que é uma unidade de medida. Isso. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho 1 GHz, né, eu tenho... aí tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal confunde velocidade com frequência. Né? Então, isso é comum. Por exemplo, 10 MB. Posso ter um 10 MB de uma rádio, sei lá, 100 MHz de uma rádio. Eu posso ter 100 MB de uma velocidade. São coisas diferentes. Né? Mas é uma unidade de medida. O que geralmente acontece é o seguinte. Frequências mais baixas, elas conseguem vencer obstáculos. A frequência é a distância do tamanho da onda? Porque assim... é a largura de onda. O hertz é a altura da onda. Lembra que eu comentei lá da lambda? Sim. Lambda é o sinal que representa a largura de onda. Que é a altura da onda. onda. E aí você né? tem a altura que você está dizendo é que é a largura. Aquela largura. Aí você tem frequências que vão transitar em amplitudes variadas, né? Por isso você tem AM e tem FM, frequência modulada, e amplitude modulada. É o tipo de sinal que você vai enquadrar aquela frequência para ele se comportar dentro de uma topologia, tanto de rede ou até geográfica, nesse sentido. Por exemplo, na camada da Terra, a gente tem vários tipos de camadas. Essa parte da camada da Terra que é muito legal, falar exatamente da distorção que existe, a deflação que existe entre uma onda, que as pessoas acho que não lembram disso na escola, né? Uma coisa que a gente aprende lá de pequeno, da deflação que existe, do reflexo. E é muito louco falar sobre a curvatura. Terraplanícios, que cara que fala que a Terra é uma pizza. Vamos explicar para ele essa parte da deflação da onda. A gente acaba misturando muitos assuntos, mas só para você ter uma ideia, isso que é legal, a gente vai aprendendo outras coisas. São curvatura e as camadas que nós temos de atmosfera. Só para lembrando o seguinte, a Terra, entre aspas, vamos supor, se você estivesse no nível do mar, um mar calmo, só com os olhinhos para fora, se você olhar 8 quilômetros, a Terra, entre aspas, né, não é que ela desce, né? Mas ela dá uma diferença de 5 metros a cada 8 quilômetros. Por isso, quando as pessoas, às vezes, estão numa embarcação e se afastam um pouquinho da Terra, ela some. Ela some muito rapidamente. Porque a curvatura da Terra não deixa você ver o lado, sei lá, ainda mais se não tiver uma montanha, né, uma coisa assim que faça essa diferença. Então, a pessoa se perde muito fácil e ela perde a referência, né? E a camada outra coisa que é interessante, quando eu falo da camada da Terra, vou fazer uma explicação. Quando você está num rio ou numa lagoa, você vê um peixinho, até os índios quando caçavam já sabiam disso. Quando você olha o peixe, né, de cima para baixo, o peixe nunca está na linha reta que você está enxergando. Então, você imagina que ele está na linha reta, mas tem a deflação. Tem a deflação da imagem. Isso. E aí o índio, quando ele ia caçar, ele percebeu que ele já tinha que jogar um pouquinho mais adiante para acertar o peixe. Porque ele não representava o sinal direto. Sim. Que quando ele bate na água, ele reflete. Isso. Você vê muito isso quando você está mergulhando e você vê a luz do sol entrando, a luz do sol ela entra e já dá uma deflexão.
Quanto mais fundo você for, mais ele vai dar essa deflexão. E na camada da Terra tem a mesma coisa. A gente tem a troposfera, a estratosfera e a endosfera. Essas 3 camadas, os sinais se comportam diferente. Tanto que sinal de satélite, ele sobe numa frequência, sei lá, por exemplo, 4G, 4 GHz. A subida é sempre mais difícil, né? E na descer ele desce para uma outra. Sim. Geralmente ele sobe numa frequência mais baixa e desce numa frequência mais alta. Porque existe uma saída de escape da atmosfera, que é chamada também da própria energia. Porque conforme na primeira camada, até dependendo do que se for transmitir, você pode usar o teto da primeira camada como um ponto de reflexão para chegar ao sinal onde quer chegar. Estamos falando de coisas já de alienígena. Mas você pode usar isso até ao seu favor, como explicar. deflexão. E às vezes tem deflexões que dão ganho, tá? Porque sempre tem uma perda em alguns, mas você pode usar deflexões para ter ganho. Sim, aí é já uma outra coisa que a gente não vai conseguir ajudar as pessoas. Mas explica uma coisa, qual que é a diferença de um telefone de um chip para 2 chips? Bom, entre bateria, né? Entre capacidade de bateria de aparelhos com 2 chips ou mais. Tem aparelho até de 4, antigamente tinha até de 4 chips. Os mais modernos, atualmente, os 2 chips você tem a parte digital em ambos. Porém, eles sempre vão estar com uma antena só. Então, provavelmente vocês trabalham com processador compartilhado também. Tá. Mas ele tem um demodulador separado. Nos mais antigos, quando eu falo isso, coisa de 2, 3 anos para trás, 2 anos você pode perceber que quando você coloca, ele já vem default de fábrica, o chip número 1, você tem a parte tanto de voz como digital. Então você vai ter voz e dados. Então, para explicar para as pessoas o que é default, quer dizer, é para você deixar o que o mais usual no chip 1. Que já vem padrão. Isso. E você coloca o 2, que é o standby. Mas você pode entrar nas configurações e mudar. O backup, né? Pode colocar o 2. Aí às vezes você quer comparar uma operadora. Via software, né? Pode. Mas o default que vem de fábrica geralmente é 1. É 1. E aí o que acontece? A pessoa tem uma experiência péssima com a segunda operadora. E ela transmite toda aquela raiva dela, que até por não estar funcionando muito bem, na operadora que está no segundo chip. Mas ele deixa como redundância. Mas as pessoas não sabem disso e quer usar também nesse sentido. Bom, enfim, e aí quando chega em casa, também outra coisa bem interessante para o telespectador. A questão do assistente Wi-Fi. Os aparelhos agora também vem default, ter a melhor experiência para o cliente. Ele não quer saber o quanto você está gastando, quanto está pagando e qual é o seu pacote. O aparelho quer te dar a melhor experiência. Dados. O que acontece? Em um iPhone, se você entrar lá em celular e for lá no finalzinho, você vai achar iCloud, deixar o iCloud ativo, e o assistente Wi-Fi ativo. O assistente Wi-Fi ativo ele é predominante até os dados móveis. Se você desligar dados móveis, ele continua usando. O que eu estou dizendo com isso? Você tem um pacote de dados, você está limitado, sei lá, você tem lá 15 GB de limite. Aí você usar. Desligando, ele está gastando? O que ele vai fazer? Você está em casa, dormindo. O que acontece em todos os aparelhos? À noite ele usa esse espaço de tempo para fazer o quê? Mandar as fotos para a nuvem, atualizar softwares. É comum ele madrugada fazer isso. Aí você acha que você, por estar em casa, que ele está usando só o seu Wi-Fi. O que ele faz? Lembra aquele o QR Aggregation que eu te falei, que faz o load balance, também com frequência? Ele também faz isso. Ele pega o Wi-Fi, mais o sinal da rede, ele junta os dois e vai usar os dois como transmissão de dados. Aí, às vezes, o sinal da rede, por estar à noite, ele é melhor que o sinal de Wi-Fi que está de manhã. Para explicar para o leigo, o load balance, o que ele faz é uma balança entre transferência de dados, entre o Wi-Fi e o que você tem de dados no seu aparelho. O balance, ele no momento que você está utilizando, ele faz essa separação de informação. Só que eu jurava para você que quando eu estou no Wi-Fi, não existe balance. Não, se você tiver com assistente Wi-Fi ativado, ele vai usar os dois. Então. E se o Wi-Fi seu tiver com muito compartilhamento, ele vai usar mais a rede. Aí você acaba com o seu pacote, você liga para a operadora reclamando e, na verdade, você mesmo usou. Olha lá, você vê até ele mostra o quanto que você usou. O que eu aconselho? Para quem tem pós-pago, pré-pago, que tem limite, deixa o assistente Wi-Fi desligado. Então, pera um pouquinho, vamos reexplicar isso aí que é muito importante, gente. Presta atenção. Como é que a gente deve fazer para não perder nosso pacote de dados? Porque é o seguinte, as operadoras elas nos limitam com uma quantidade pequena e cobram muito caro pelo transporte de dados que nós temos. Então, aprende isso aí, galera. Ó, o cara vai ensinar pra gente como
não gastar o pacote de dados que nós temos. Bom, se Manda você- aí, Douglas. Ó, por exemplo, se vocês estão no Wi-Fi, vamos fazer perdão, quem tem um iPhone, tá? No Android, coloca lá procurar assistente Wi-Fi que ele vai aparecer para você. Assistente Wi-Fi. Assistente Wi-Fi. Tem que Ou dá pra mostrar, não dá pra A contar Wi-Fi isso agora, mas Assistant, depois a gente faz. coisas do tipo. Depois eles vão fazer Mas um. enfim, dá pra fazer um tutorial. Você vai lá, entra em celular, aí você joga lá pro fundo e você vai encontrar assistente Wi-Fi, iCloud Drive. Se você desligar o assistente Wi-Fi, porque tudo aqui ó, são os aplicativos que estão ligados para de madrugada eles fazerem a atualização. Você deixou eles faz a programados. atualização de madrugada e faz pelos seus dados móveis. Vai pelos dados móveis. Ah, safadeza. E você está achando que você está passando Wi-Fi, na verdade está usando o sinal da rede. Ou os dois juntos. Mas geralmente, por ser madrugada, como tem pouca gente usando os dados móveis da rede externa, ele vai oferecer talvez uma internet melhor que o teu Wi-Fi. Que na verdade é o 4G ou 5G. É, com 4G Wi-Fi, entendeu? Então, aí Aí você vai lá e desliga ele e você elimina essa questão. E ele tem aí embaixo o tempo que você usou isso e quanto que você usou. Ele aparece essa quantidade. E aí você acaba consumindo os seus dados móveis do seu plano. Safadeza. Por que ninguém fala isso pra nós? Porque pra eles é importante você gastar seus dados, né? É assim, ó. Se você acaba pagando a internet na sua casa e pagando a internet móvel. Talvez quando você liga reclamando, a operadora que tem um pouco mais de experiência nesse sentido pode te direcionar. Só que o que acontece? Ela também quer te dar a melhor experiência. Ela quer funcionalidade, né? Ela quer que o Justamente. negócio funcione. Os aparelhos já vêm para isso. Um aparelho não quer dizer que ele está deixando de funcionar porque a rede da outra, a rede A, B ou C não presta. O aparelho quer dizer, eu sou bom nesse sentido. Desliga o assistente Wi-Fi. As melhores experiências sempre são as mais caras, não Verdade. tem jeito. Então é assim que funciona, não continua uma unidade. Agora vamos falar sobre uma outra coisa muito legal. Cara, nós estamos caminhando aí para uma revolução de máquinas. Eu tenho uma teoria muito louca, né? Sempre fui um cara meio, como eu disse, todo mundo sabe aqui que eu não sou normal. E eu tenho algumas teorias que eu compartilho algumas vezes, compartilhei com muitos amigos na minha casa, que até hoje não foram revelados, mas então são teorias muito loucas, conspiratórias com várias coisas que acontecem no universo. Mas vamos falar sobre um pouco de inteligência artificial. Muito bom. Nós estamos migrando para essa parte, como nós estávamos falando no começo sobre aquele desenho, e o barulho continua na rua, né? Sobre o Jacksons. Família Jacksons, pra gente que era moleque, era uma coisa assim muito louca. Nós assistimos os Flintstones e logo depois passava a família Jackson. Justamente. Você viu o cara pedalando um carro, né? Na Idade da Pedra. Você assistia o dinossauro lá com Querida, cheguei! Na idade que já era muito louca, numa sátira, né? Uhum. Da extinção deles, da parte do... E você tinha o cara do futuro, que era os Jackson. Nós estamos caminhando para isso. E existe uma teoria do dono da Intel sobre a parte a nanotecnologia, né? Que ele fala que a cada ano ele dobra a capacidade de armazenamento e diminui o tamanho dos... Ele cai pela metade Ele diminui o tamanho e dobra a capacidade de dobra a armazenamento. capacidade de Ele diminui a capacidade e aumenta a velocidade. E aí ele vai chegar numa hora que ele vai ficar do tamanho de um átomo. Eles acreditam na fusão da inteligência e virar a inteligência artificial como acontece com a gente. Como acontece na fecundação do óvulo e do espermatozoide, e vão virar uma inteligência realmente artificial que vai guerrear com a gente. Existe hoje o AI, que é o ChatGPT. ChatGPT é um deles, né? Já lançaram alguns. E existem muitas coisas muito loucas que a gente está vivendo hoje na evolução, que pode... Eu não sei se vai atrapalhar ou se vai ajudar. Porque a gente tem inteligências que podem ter sido programadas para poder fazer você voltar para o outro lado ou direcionar você para lados completamente distintos. Por exemplo, quando você dá um Google, vou explicar um Google, porque quando você pergunta como fazer um suco de abacaxi, tem 500 sites, você escolhe como fazer o seu suco. No chat, GPT ou uma inteligência artificial, ela vai te ensinar a fazer o suco do jeito dela. E você vai deixar de ter opiniões. Você vai fazer exatamente o que ele está dizendo. Então, eu não sei se essa é a tendência de você deixar de pensar, porque o que nós estamos fazendo desde então é deixar de pensar. Quando você deixa de
armazenar uma agenda de telefone na sua cabeça e coloca na nuvem, você deixa de utilizar a capacidade do seu cérebro. Eu, por exemplo, lembro de números, lembro de coisas, tenho uma memória fotográfica incrível porque eu sempre treinei meu cérebro. E a cada dia você não está treinando mais, você deixa de utilizar armazenando ela em alguma informação que você tem em algum lugar. Até onde você acha que isso é válido e até onde você acha que isso é perigoso? Bom, assim, assim como a internet hoje está para todo mundo, e tem o lado obscuro da internet, como também tem o lado bom da internet, e tem um lado mais ou menos, né? A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Nós já temos ela ativa hoje, com algoritmos, com BI, com estatísticas. Eu vou dar uma experiência que eu tive de um case de sucesso. Hoje, as demandas estão tão oprimidas, questão de serviços, que quando você aplica uma inteligência artificial, pensando no bem, você realmente melhora muitas situações. E você mede uma inteligência artificial pela acurácia dela. Só que antes, como é que você treina? Qual que é a questão da inteligência artificial hoje? Primeiro que a capacidade de armazenagem que é muito grande e a capacidade de estar ligado nas coisas via sensores ou com plataformas que trazem informações. A inteligência artificial, ela é uma grande árvore de decisão binária, você volta lá para os inícios, quando começou a digitalização. Sim e não. Sim e não. Só que de uma maneira muito rápida, avançada, e com uma série de coisas de acertos estatísticos e também culturais. Vou dar um exemplo nisso. Tem um carro autônomo, certo? Uhum. Ele tem uma série de sensores que com certeza são muito mais inteligentes que a gente. Um carro autônomo hoje, se ele está indo num cruzamento, o sinal fecha para ele. Você está falando que é mais inteligente porque ele consegue processar mais informações ao mesmo tempo? Mesmo. Isso quer dizer que é mais inteligente? Porque assim, eu acredito que a inteligência é tomar decisões e ele consegue processar mais informações. Tomar decisão melhor que a gente. Vou te explicar como. Mas o que pode acontecer é ter as falhas, a gente vai entrar nisso. Tá. Mas tudo funcionando perfeitamente, tá? O que ele vai fazer? Ele sabe a temperatura e a umidade do ar, ele sabe se o piso do chão está escorregadio, se está chovendo, ele calcula que o sinal fechou, ele está a 40 metros, que vem um caminhão que pesa de um tamanho que provavelmente vai pesar toneladas, o caminhão está talvez em uma outra velocidade, que se o caminhão frear, o caminhão não consegue frear e vai passar por ele. O que ele faz? A gente não tem essa visibilidade. Aí o que ele vai fazer? Ele já vai frear forte desde o início. Geralmente o ser humano ele vai frear fraco e vai terminar freando forte. E aí ele não tem mais a margem de segurança. Então o veículo, nesse sentido, vai tomar as decisões por ter muito mais sensores e fazer esse cálculo de cabeça que nós faríamos por feeling. Ele vai fazer isso em milhares de um segundo mais rápido que a gente. Posso discordar de você nesse Sempre. momento? Porque é importante a gente fazer uma discussão. É uma reflexão. A gente tem que ter uma contraditória. Eu acho que a nossa cabeça faz todos esses cálculos o tempo todo. É que a gente nem percebe. Não, mas isso aí acontece. Hoje, eu já fiz isso. Eu fui olhar pro celular, quando eu fui ver, eu já tinha batido no outro carro. Porque tocou, não porque eu tava olhando. Sim, mas aí é uma outra coisa. A gente se distrai muito, ele tá lá só para isso. Isso. A parte de distração, porque você não cometeu um erro que uma máquina cometeria. A máquina não olharia o celular. Isso foi um erro do humano. Mas, estou dizendo, se você fosse olhando para... Eu vou te dar um exemplo que eu sempre utilizo até com meus filhos. Assim, olha para a direita, tá vendo o carro? Tá. Você sabe calcular a distância e a velocidade que você tem que atravessar a rua. Então, a sua cabeça, ele sabe se a máquina é pesada, leve e etc. E ela consegue fazer a travessia sem ser atropelada. Se o cara não consegue fazer esse tipo de cálculo, é porque realmente ou ela está embriagada ou ela está com algum tipo de problema, mas realmente a nossa cabeça ela tem essa velocidade de raciocínio incrível. A distração é algo Então, mas lembra que eu te falei absurdo. Da acurácia? Quando você pega a acurácia de um ser humano, é a acurácia que é a margem de risco cada vez ficando menor. Quando a acurácia é muito mais alta, a margem de risco vai diminuindo. Então a máquina, obviamente, ele tem essa questão. Ele não tem dor de barriga, ele não vai ter febre. Obviamente, máquina é máquina. Ela pode falhar, pode acertar algumas coisas. Mas a acurácia dele, em relação, num aspecto geral, ele é maior do que do ser humano. Eu não estou defendendo aqui. Ó. O que é legal da inteligência artificial? Primeiro, quando eu coloquei isso na empresa que eu trabalhava, os funcionários achavam que a inteligência artificial ia tirar
a mão de obra deles, iam tirar o serviço deles. Quando eu comecei a trabalhar com telecomunicações, até nós comentamos isso, eram os Scopus, tinha o Lotus 1, 2, 3. Quem é mais antigo falava o quê? Eu não vou usar computador não, porque o computador vai tirar, vai roubar o trabalho da gente. E hoje, você não consegue viver sem celular, fica meio dia sem celular, as pessoas piram. Então, mas olha essa coisa louca. Eu comecei minha vida, eu contei já essa história, para voltar esse case de sucesso, meu irmão capotou um minibug, eu tinha uma moto, meu pai tirou minha moto porque ele capotou o minibug e me deu o computador. E eu odiei esse processo. Falei, nossa, eu tinha uma moto, cara, o que eu quero com essa porcaria? Na época eu estava começando o computador e eu me apaixonei por isso. E realmente me tornei um expert nessa porcaria e não queria. Mas o conhecer e a vontade do saber era tão absurda que eu comprava revistinha nas bancas e comecei a programar. Na verdade, você começou a aprender a linguagem dos computadores. Eu programava em... Virar um programador. Eu programava em C, cara. Eu fiz programação eu fui um cara assim que você não tem noção, com moleque, criança, com 8 anos eu programava. Pois é. E aí hoje eu conheço todas as coisas como funcionam. Então, eu conheço a base. Só que não é todo mundo que tem. Então aí a gente vai voltar para a parte da educação que o Brasil precisa, de ensinar as pessoas a ter a base de sobrevivência, que é a economia doméstica, que é o lógico, saber como você cozinhar e comer só. Mas daí vai ser uma outra coisa. Mas voltando para essa parte. Eu posso dar um conselho para quem usa bateria? Além daquilo que eu já expliquei, quando você está muito longe, gasta mais, aparelhos ruins de segunda linha, e tem marca famosa que tem aparelho de segunda linha, tá? Toda marca famosa tem, grande parte dela tem os aparelhos de segunda linha, que gasta mais, porque ele é mais surdo, ele está mais longe da torre e sempre está jogando potência, e a bateria aquece. Uma outra coisa também, quando vocês forem carregar o celular, o que manda na vida útil da bateria? São a quantidade de ciclos. Ciclos é a quantidade que ela completa Não, o toda carregamento. vez. Se ela gastar 10%, você carrega ela, é um ciclo. Se ela gastar 90% da bateria, você carrega ela 90%, é o mesmo ciclo. Então, para todo mundo que fica colocando no celular da bateria, tirando, colocando automático, você diminui a vida útil da bateria. Então, o que mede é a quantidade de ciclos que você usa ela. Então, procurem carregar o celular a hora que ele estiver realmente descarregado. Aí você puxa a noite toda carregando. Cargas lentas são melhores, tá? Não aconselho colocar cargas altas, porque ela superaquece. Você bota muita energia, você acaba aquecendo a bateria. Todo aquecimento para componente eletrônico compromete a vida útil também do componente. Então, essas duas coisas é interessante. Carreguem, procurem carregar. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. A parte da carga rápida, por exemplo, eu comprei um aparelho que ele tem um aparelho que vem de fábrica com a carga rápida. Eu entendo que, na minha cabeça, existe um chaveamento entre as laterais da bateria, onde ela faz... Obrigado. Ela interrompe esse lado da bateria e carrega esses ciclos. Então é muito mais rápido do que carregar em série. Na minha cabeça são chaveamentos e fazem carregar os módulos de bateria. Por isso que chama-se carga rápida. A carga rápida... São 4 fios. Então vamos supor que ela faz isso e... Não sei se está vendo aqui. Vamos supor, isso no chaveamento. Porque quando você enfia aqui e vai na série, ela faz uni, duni, te, salamé, mingue. Agora, se ela faz esse chaveamento, ela carrega em série os módulos de bateria e depois faz o chaveamento com os diodos, etc., com os circuitos, para poder fazer com que a carga feche. Não é assim que funciona? Não, é que é o seguinte. Geralmente é o carregador, certo? Que determina se é carga rápida ou não é o aparelho. Isso é só uma questão de chaveamento inicial. Então, o software que fala que é um carregamento rápido? O que ele vai fazer? Quando você coloca um carregador que oferece mais potência do que aquilo que... Quem puxa a carga é a própria bateria. Se ela tem pouca carga, ela vai puxar mais. Então, a vida útil de um componente se mede de bateria por ciclos. E todo equipamento que aquece demais, qualquer componente eletrônico que aquece muito, você compromete. Tanto é que eu, pelo menos no iPhone, quando eu deixo no painel o celular lá, ele toma muito sol, ele trava. Ele perde a capacidade de transmitir dados. Então, o que manda na carga rápida é o carregador. O que eu aconselho? Usem carregadores de carga baixa, lenta. Eles são muito mais duráveis com relação à bateria que você tem no celular.
e procurem carregar toda vez, só que a hora que eu... Tanto é que tem um histórico. Se você pegar lá no iPhone, ele tem um histórico de cargas que você deu. E você vai ver que o que é melhor, deixar ele carregar, descarregar totalmente, quase totalmente, e oferecer uma carga posterior completa. Você já contou um ciclo. É muito louco isso. As baterias, eu aprendi uma vez, eu li sobre, né? Não é que eu aprendi, eu li sobre como é que foi feita uma bateria de lítio. E eu achei incrível como essa foi uma mulher que inventou. Eu não me recordo o nome dela, mas ela estava andando pela praia e ela tropeçou numa como é que chama, uma concha, e ela analisou aquela concha e viu aquela parte perolada. E ela teve a ideia sobre a bateria de lítio. Ela não tem a carga viva? Não é? Existe uma partícula viva dentro dela? Então, assim, ela existe, essa parte viva. Mas é que eu te falei, a gente nunca pode esquecer que tudo que é componente eletrônico, ele sobre calor, sobre reaquecimento, e você cada vez que você usa mais, tudo tem nós temos uma vida útil. Uhum. Temos vida útil. Isso compromete. As baterias de lítio, elas são muito melhores do que as antigas baterias de ácido chumbo. Olha a merda que eu fiz. Então, tem uma evolução das baterias. Tanto que o que está fazendo os carros autônomos hoje serem mais efetivos é justamente a economia do sistema e também da bateria que aperfeiçoou. Eu acabei de provar aquilo que você disse, que você coloca uma carga muito rápida, ela acaba transbordando e fazendo merda. Você acabou de dar um exemplo aqui. Foi um exemplo muito clássico e vivo, acho que foi proposital. Mas vamos aí. Bom, enfim, então... E a gente estava falando também lá da questão lá da inteligência artificial, né? Uhum. Eu tenho alguns cases de sucesso da inteligência artificial. E eu comentei até das pessoas que diziam que quando o computador chegou, que iam tomar o trabalho de muita gente. Pelo contrário, ela ofereceu mais trabalho e hoje a gente não consegue viver sem. Quando a gente treina a inteligência artificial, é muito importante. Aí por isso tem que ter ética. Eu acho que o governo tem que regulamentar algumas coisas, assim como tem que estar... Isso me assusta, essa parte de regulamentação do governo. É porque alguém tem que botar alguns limites. Mas na parte que você está falando da inteligência artificial? É porque você quer dizer... Porque eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos voltar lá no carro autônomo. Eu falei do caminhão, ele tinha que fazer uma frenagem exata, imaginando o tempo de não fazer o impacto com o caminhão. Eu acho que essa parte a gente perdeu toda, mas vamos lá. Bom, é que a inteligência artificial, ele é muito... Na verdade, nós estamos entrando na era dos sensores. Quanto mais sensor ele tiver, ele vai identificar melhor, e você tem que ter sensores que podem funcionar com você tendo internet ou não, mas você tem que trazer a informação. Hoje, pra você ter uma ideia, se eu pegar um carro autônomo com a inteligência artificial feita no Brasil, uma nos Estados Unidos e outra no Japão, eles vão dar resultados diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, Sim. Por questões de cultura e de conhecimento. Posso fazer uma pergunta assim meio absurda? Uhum. Vamos supor, eu sou produzido no Brasil, eu sou um homem brasileiro. Existe um japonês, um africano, um jamaicano e um americano. Todos nós temos sensores. Eu acho que a máquina humana ela é algo que tem mais sensores já falados na humanidade. Eu tenho sensores em cada culionésimo de pele. E você acha que em cada lugar existe uma diferença sensorial? Olha, quer ver uma coisa que é interessante? Não, eu tô fazendo uma pergunta meio louca. Mas uma coisa interessante, você pega uma pessoa surda, por exemplo. Ela tem mais, Ela sim, tem uma sensibilidade muito maior que a gente. Sim, mas ela tem outros sensores que todo mundo tem. Ela Só vai que- passar a usar algumas coisas que a gente não costuma. A gente tem, mas a gente não usa. E não está Sim. desenvolvido. Sim. É uma questão de desenvolvimento. Mas as pessoas, questões culturais, algumas e geográficas, realmente, o ser humano. Quer ver uma coisa que é interessante falando assim? Só que a gente vai mudando de papo, né? Você já viu quando você solta um pombo no estádio? O pombo ele sai fazendo uma volta assim no estádio, eles se juntam todos e saem para uma mesma direção? Sim, porque essa parte eu imagino que é o seguinte: é georreferenciamento que eles têm de natureza. Justo. E ele usa um norte magnético para fazer isso. Isso é Que uma... ele pega o campo eletromagnético, que a própria Terra gira, Isso. e eles têm esse sentido. Todos os pássaros têm isso, né? Eles têm esse Principalmente os georreferenciamento. que migram. Né? Eles voam rodando. Animais também têm, isso. tá? E é muito louco.
essa parte, porque é que nem uma tartaruga quando ela nasce na... Puta, estamos voltando completamente ao assunto. Quando ela já sai com... Ela sai um com... chipzinho, né? Não, ela sai com um processamento, né? Ela sai com um programa pré-estipulado, falando assim, tartaruga, o norte está para lá, a água está ali, né? Ela sai da terra, meu, não está enxergando porra nenhuma, cheia de areia nos olhos, mas ela vira para o lado certo e vai daquele jeito e vai para a água. Não, e pior, né? E ela volta para onde ela nasceu. Ela nasceu. Puta que pariu. Então, existe um GPS na cabeça dela, existe uma programação. Pelo ser divino, eu não sei quem foi que desenvolveu toda essa maneiras nesse planeta, né? Porque nós temos diversidade e biodiversidades absurdas aqui. Então, eu tô falando, pela biodiversidade, eu estou falando sobre a roboticidade, né? Não sei nem se existe essa palavra. Então, mas é o robótica, né? Mas só para terminar a questão que a gente fugiu um pouquinho, aí, imagina que nessa faixa, entre o carro e o caminhão agora, vão passar uma senhora, aliás, uma mãe com um nenenzinho no carrinho. Imaginem. Uma senhora de idade de bengala, um cara super atlético, e me desculpem, mas vou usar como referência uma pessoa obesa. Se fosse aí o carro, tem que falar, o carro, a inteligência artificial, ela vai ter que escolher, que ela sabe que ela vai passar por cima da faixa. Mas ele consegue, por ter ABS e outros artifícios, fazer um desvio. Ela tem que acertar alguém. E ela tem que saber quem que ela poupa. Ou quem é aquela que tem chance dele atropelar. Eu não vou dizer que matar ou não, porque conforme a velocidade... Mas isso é feito um cálculo programado? É programado, ele consegue identificar. Qual que é essa programação? É figura. Sabe, o que acontece? No Japão, você acha que ele poupa quem? O robô vai poupar alguém? Ele tem que poupar alguém, a inteligência artificial tem que poupar alguém. Eu acho que ele tem que se auto-explodir. Então, vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei da cultura? O japonês, ele realmente... Não, existe uma oligarquia ele na raça preserva deles. muitos idosos. Isso. Se fosse aqui no Brasil, você pode ter certeza que o idoso não vai ser poupado. Infelizmente. Não, no não Japão, é infelizmente, porque assim, existe... É cultural, por questão cultural. Por questão cultural. Cultura. Mas no meu sentido é o seguinte, ele vai passar. Aquela pessoa que tem um aspecto... de todos eles, na minha opinião, por exemplo, aquela pessoa que tem um corpo mais atlético, que é mais nova, ela, num eventual atropelamento, é o que poderia ter condições físicas de sobreviver, certo? Sim, o robô vai interpretar isso? Nesse sentido. Ele vai ter que interpretar, mas você vai treinar ele. Quem treina o computador por trás da inteligência artificial é fundamental. Aí tem a questão da acurácia. Eu tenho um case de sucesso que eu fiz numa operadora que eu trabalhava, que quando a gente implantou a inteligência artificial, eu escolhi os meus melhores para treinar eles. Só que o que aconteceu? A próprio desenvolvedor falou que eu não chegava a 84%, nós chegamos em 93%. Quando eu coloquei as pessoas separadas, chegou num nível que a acurácia não passava realmente de 84%. Quando eu coloquei esses melhores para fazer um ajuste fino, e eles trabalharem em conjunto e chegarem em conjunto em decisões mais lógicas, que realmente 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 cabeças pensam melhor que uma, e assim de 2, eu subi a acurácia para 93%. É por isso que o processador tem octa-core. Entendeu? Então o que acontece? Por trás de uma inteligência artificial, você tem costumes, você tem culturas e você tem informações. Por isso que nós estamos na era dos sensores agora. E a questão da inteligência artificial é que ele tem sensorial. Então. Ele tem essa plataforma que ele consegue unir com várias outras plataformas e trazer as informações que são fundamentais. E você toma aquela decisão, num tipo de árvore, de forma muito binária, de como fazer tudo isso. Então, gente, vamos lá. O papo tá bom pra cacete, tá maravilhoso. Eu gostaria de continuar assim, porque tá evoluindo muito, só que a gente vai ter que ter uma parte 2 dessa conversa, porque... A gente pode sugerir o seguinte, os nossos telespectadores levantarem suas perguntas, seus questionamentos, trazer alguns temas interessantes. E uma outra oportunidade, se você convidar, cara, pelo amor de Deus, se eu convidar, não, você está convidadíssimo. A gente tem que fazer o podcast 6/2, porque foi incrível, muito obrigado. Para falar que nós vamos sortear
o Reinaldo, ele vai trazer pra gente 2 produtos aqui durante a semana, a gente vai soltar. Reinaldo da Nova REM Projetos. Ele vai dar 2 brindes para nós, porque ele é um cara incrível, ajudou pra caramba esse programa. E todos esses materiais aqui da La Pastina, que nós fizemos na comida, hoje foi Que por sinal ficou maravilhoso. maravilhoso, tudo maravilhoso. Meu, é difícil fazer algo, mesmo que você não saiba, viu, gente? O negócio vai porque o material é bom. Quando o produto é bom, existe uma facilidade. qualidade. Não tem como você errar. Então, não é nem um chefe, é um produto. Ajudou pra caramba, muito obrigado, Reinaldo da Nova REM. Obrigado você, o Douglas Cavalheiro, né? Isso Até seu mesmo. nome já diz que você é um homem cavalheiro. Obrigado. A Visual Vigna. Bom, vou falar uma coisa que eu nem tinha dito. O Ajuda Eletrônica é um site que está arrecadando fundos para poder ajudar as pessoas que precisam. Eu até mesmo criei uma ajuda para o nosso canal, caso você queira fazer uma doação para a gente. No canal do Ajuda Eletrônica existe lá uma maneira de você ajudar o canal, fazer a doação que você achar que você pode, mas para toda a humanidade, tá, cara? Pessoas que realmente precisam. Tem muitas pessoas precisando muito da ajuda de vocês no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil a gente tem essa plataforma. Então, ajuda as pessoas, fortaleçam. Se você conhecer alguma pessoa que precisa realmente de uma ajuda, crie lá no canal da Ajuda Eletrônica, ajudaeletronica.com.br, vai lá, cria o canal lá, cria a campanha que a pessoa precisa, fala lá, conta a história do que for, compartilha com os amigos, as pessoas conseguem fazer uma ajuda mútua. E uma outra coisa é a Visual Vigna, o Heitor e o Joe, eu chamo de Joe McEnroe, e Heitor Prats, Joe McEnroe. Eu tenho 2 pessoas aqui que são meus sobrinhos que estão aqui assistindo. Que eu não sei nem se eu posso falar o nome deles. Não sei se eu posso falar. Então, mas não posso. Gustavo e Kevin. O Gustavo eu tô tendo contato direto. O Kevin fazia tempo que eu não via. Um moleque que eu amo. Pra caralho, sinto muita saudade de você. Obrigado por você estar prestigiando o nosso negócio. Estar perto do seu pai, para mim, muito, muito importante. Quero em breve entrevistar você, que você é um menino muito inteligente. A esposa do Heitor, que está carregando o Bento. Eu queria que ela até aparecesse aqui. Ela vai aparecer, vai dar uma lá. Vai pegar a câmera e vai mostrar. Porque é uma pessoa, você vai conseguir pegar ela ou não? Vai não? Não vai. A gente temos problemas técnicos, mas ela tá na produção ali, na coprodução ali ajudando. E você, muito obrigado por esse papo. Ajudou muitas pessoas. O intuito desse programa é exatamente isso: fortalecer e demonstrar que Anonymous tem muito mais relevância do que qualquer tipo de coisa que as pessoas mostram na mídia. No filter, sem filtro. E essa é só a primeira parte, hein? Mandem aí no canal. Nós vamos preciso falar sobre sorteio, cara, do programa anterior. Nós vamos falar depois. Nem precisa, porque quando esse aqui passou, o sorteio já foi. Então, mas não dá para fazer um corte? Jogar depois? Até dá. Então, beleza. Então, a gente não definiu nada. Tem muita coisa para vocês. Muitos prêmios. Vai ser muita coisa louca, hein? Vai ser tipo um baú. Baú. Vai ser uma coisa muito legal. Sabe, a gente acha que às vezes a inteligência artificial ela aprende sozinha. Não aprende sozinha. Você vai treinar ela para aprender sozinha baseado dentro de uma programação que você já fez antes. Não tem, assim, o pessoal acha que como se ela tivesse vida própria, como se ela fosse orgânica. Aparentemente, para quem está de fora, tem, mas por trás tem uma diversos investimentos em tecnologias que são colocadas por trás. Exatamente, até Eu vou estar assistindo muito Eu, Robô, entendeu?
Não, mas espera um pouquinho, Heitor. Aí o robô já é feito. Não, mas é uma coisa muito importante que ele está falando. Tanto o Kevin, quanto ele, quanto o Heitor, cada um tem uma particularidade muito importante. Porque assim, todo mundo tem razão. Pois Todo é. mundo tem razão. E o incrível é isso. E a diferença é o seguinte, você tem razão, eu tenho razão, todo mundo tem razão, e a inteligência artificial, ela absorve todas as razões. Se você E olha treinar que e programar para fazer isso, sim. Ela é programada. Agora, mas eu posso programar para um determinado classe tipo de pessoas. Eu posso fazer isso. A programação é minha. O investimento é meu. A inteligência artificial é minha. Eu posso fazer isso. A programação pode ser sua, mas se você... Ó, mas e aí, eu posso falar ou vocês vão falando e não vai pegar Vocês aqui? têm microfone, nós não temos. Então não vem, não aparece aqui. Então tá. Então, você pode até programar para ela não fazer isso, mas até onde ela não vai fazer? Pelo seguinte, o ser humano é teimoso. E Não. a gente aprendeu as inteligências artificiais que hoje existem, você ganha pela persistência. Então ela escuta tanto eu quanto você, os seus erros, os seus acertos, e ela acaba falhando. Porque por mais que você programe, ela fala assim, não faça isso. A cada curva que você faz na linguagem de programação, onde ela tem que fazer essa pergunta de why you know, why no, why no, Ela vai buscar os ela caminhos. vai buscar os caminhos. Ó, E nesse caminho ela vai achar uma solução que vai ser faça. É. Aí quando ela fizer, fudeu. tem mais. Ela pode. Hoje em dia, a inteligência artificial. A ela consequência mede ela não consegue fazer. o tom da sua voz, o vocabulário que você usa. Se você tá ofegante, se não tá, ela consegue saber se você tá nervosa, se você tá ansiosa. Tudo isso é programável. É só você colocar parâmetros. E ela vai dar uma resposta diante daquilo que você está colocando. Obviamente, a questão ética, né? Nós criamos um aplicativo lá para atender os técnicos. E os técnicos brincavam com ela. Nossa, como é você bonita. Nós treinamos ela para agradecer e dizer que aquilo não era oportuno. E acabou o assunto? Eles pegam e param. Você sabe que o cara foi embora da Google, foi mandado embora da Google recentemente, um técnico, porque ele falou assim, esse computador tá vivo. Ele começou a gritar com todo mundo, falando assim, esse computador, ele responde pra mim, ele briga comigo, ele fala pra mim fazer as coisas. E quando ele mandaram o cara embora, você sabia disso aí? Na verdade, Não. isso foi um experimento que eles fizeram muitos anos atrás, que não acabou não dando certo, porque não teve uma evolução muito grande nisso e o investimento era pouco. Só que agora, o Google não está conseguindo conversar por conta do ChatGPT, porque o ChatGPT é muito avançado. E o Google tentou fazer uma inteligência artificial parecida, só que faliu, porque o ChatGPT tem uma inteligência muito boa, totalmente Renato. voltada para eles. Bom, beleza. Mas vamos lá então. A gente está aí à disposição. Quando precisar. Mas você vê que coisa muito louca que é isso? Cada cabeça... Uma sentença. não é nem uma sentença, é uma liberdade. Não é lógico. Eu acredito que é uma liberdade. O Heitor, hoje ele perdeu os minutos de fama porque a gente não conseguiu fazer. Eu gostaria muito que ele sentasse aqui. O Heitor tem uma cadeira cativa nesse momento que ele tem. A gente começou a determinar 15 minutos de fama. Só que na verdade não é 15 minutos de fama. A fama é dele. Ele que faz o negócio acontecer junto com o Joe. Eles têm um momento deles aqui que é toda a parte de criação e etc. O Heitor, por mais que ele me irrita pra cacete, vontade de matar esse moleque às vezes. Ele é eu amo ele. É recíproco. Porque assim, entre o ódio e o amor é a mesma coisa, né? É só polaridade. Tem sorte que é bonito. Não, essa parte de bonita eu não consigo enxergar, ai, não sei. Mas tudo bem. Gente, eu queria agradecer vocês. A culpa agora é do Cavaleiro que sabe tudo, né? Sempre. Não é nem da gente. O Cavaleiro Negro. A procura de um desafio. Power Title. Essa é foda. Hein? Lembra dessa porra? Aí zera, porque o final tá lindo. Não, no final, deixa ele falar tchau. Já falou 7 vezes. 7 vezes? Então tá bom. Então, come on, baby. It's let my next generation.